Fala, doutores! Essa é a segunda aula do módulo de parasitologia da plataforma Insight Med. E a partir de agora, pessoal, nós vamos começar a falar de diversas doenças, né, relacionadas a parasitos. Então, o conteúdo vai ser muito mais aplicável na nossa vida como médico e muito mais interessante, né? Então, nós vamos começar falando da amebíase, que é o segundo parasito, né? É a segunda doença parasitológica que causa mais doenças, perdendo apenas para a malária. E quando a gente fala de amebis, é muito importante a gente identificar quem que é o nosso inimigo, ou seja, quem que é esse agente etiológico que está causando essa doença. E para contextualizar, né, para ficar muito mais fácil de raciocinar e entender o conteúdo, a gente precisa entender que no gênero Entamoeba, né, Entameba, nós temos diversas espécies. Então nós temos, por exemplo, a histolítica, né, Entameba histolítica, nós temos a Entameba dispar, nós temos a Entameba coli, dentre outras. Só que a maioria dessas entamebas, elas são inofensivas porque elas são comensais. Se elas são comensais, elas são não patogênicas. E para quem não sabe, comensal é basicamente o seguinte: elas vivem ali no intestino grosso e elas dependem do hospedeiro, né, metabolicamente, ou seja, o hospedeiro que vai fornecer a energia para ela através da alimentação. Aí lá no intestino ela vai pegar nutrientes das fezes, tudo mais, para sobreviver. Porém, existem aquelas que são patogênicas, né? A principal é a histolítica. E aí, quando a gente vai falar de amebíase, a gente precisa focar em duas principais: a histolítica e a dispar. E por quê? Porque elas são morfologicamente idênticas. O que isso significa? Que elas, se você olhar a olho nu ali no microscópio, você não vai conseguir identificar e falar assim, ó, essa daqui é a entamoeba histolítica e essa daqui é a dispar. E aí, a importância disso, né, da gente conseguir saber se o paciente está com uma histolítica ou uma dispar, é justamente pelo fato de uma ser patogênica e a outra ser não patogênica. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma não patogênica, você nem precisa tratar. Por quê? Porque vai estar ali no intestino da pessoa, não vai causar mal nenhum para ela. Agora, se você tiver a patogênica, como a gente vai ver, ela pode causar complicações graves. Então, é muito importante a gente conseguir identificar e além disso, né, identificando a gente consegue tratar adequadamente. Porque a maioria das pessoas que possuem uma entameba no intestino, né, uma dessas duas, a maioria vai possuir a entameba dispar, ou seja, 90% das pessoas vão possuir a dispar. Então não é interessante a gente ficar usando medicações para entameba histolítica se a pessoa está com entameba dispar. Isso pode causar algum problema no metabolismo da pessoa, pode sobrecarregar o fígado, causar diversas situações indevidas. Mas vamos falar um pouquinho melhor de cada uma delas, né? Para a gente entender melhor por que eu contextualizei tudo isso. A entameba histolítica, como o nome já diz, ela é histo, ou seja, isto vem de tecido, e lítica, que vem de quebra, né? De destruição. Então ela quebra o tecido, ela destrói o tecido. Então a gente classifica ela como ela, ela ser responsável por uma doença invasiva e extraintestinal. O que isso significa? Quando ela está no intestino grosso, pode acontecer dela perfurar a parede do intestino e adentrar camadas mais profundas, como por exemplo da submucosa. Então, por isso a gente fala que ela é invasiva. E extraintestinal, porque eventualmente, quando ela perfura o intestino, ela pode acabar caindo na circulação e indo em direção a outros órgãos, como por exemplo o fígado, o pulmão, o cérebro. Então, por isso, extraintestinal. E como ela tem acesso a esse sangue nosso, esse sistema sanguíneo nosso, ela vai gerar uma resposta sorológica significativa. Por quê? O sangue não é um local que era para ser estéril. Se entrar um agente patológico ali, isso vai desencadear a produção de diversos anticorpos justamente para tentar neutralizar, combater essa bactéria. Agora, já no caso da Entamoeba dispar, ela é responsável por 90%, né, das pessoas que possuem Entamoeba, e ela não gera anticorpos séricos, justamente por ela ser mais da paz, ela ficar mais ali na região do dúmen do intestino, não perfurar, né, a parede do intestino, ela não vai gerar anticorpos séricos. Ou seja, quando a gente fala de resposta sorológica, anticorpos séricos, a gente está se referindo à quantidade de anticorpos no soro do sangue.
Então, agora que a gente já entendeu essa parte inicial, a gente vai começar a falar predominantemente da entameba histolítica. Então, primeiro de tudo, ela possui duas formas, né? Ela possui uma forma em formato de cisto e uma em formato de trofozoito. O cisto ele é como se fosse o tanque de guerra, enquanto o trofozoito é como se fosse o soldado. Então vamos começar falando desse aqui primeiro. Quando a gente está numa guerra, os tanques eles servem principalmente para quê? Para conferir resistência, né? Eles recebem tiros, eles conseguem aguentar temperaturas não, ele consegue aguentar ambientes extremos sem se destruir com facilidade. E é exatamente isso que a gente tem que pensar do cisto, né? Ele é uma estrutura redonda que possui 4 núcleos, ou seja, ele é tetranucleado, e ele possui uma parede externa, né, uma parede externa resistente, que é justamente quem vai causar, que vai ocasionar nele essa grande resistência ao ambiente extremo. E por que que ele precisa dessa resistência? Então, como a gente vai ver mais para frente, no ciclo desse parasito vão ter alguns momentos, principalmente da transmissão de uma pessoa para outra, que o parasito vai ter que passar por alguns ambientes que não são ideais para ele. Então tá, então vamos lá. Quando ele está no nosso intestino grosso, que é o ambiente propício para ele se desenvolver, lá ele tem temperatura ambiente, né, a temperatura ideal ali para ele sobreviver, ele tem nutrientes para se alimentar. Só que eventualmente quando ele for sair do intestino nosso para ir para o meio externo para poder contaminar outras pessoas, ele vai ter uma variação muito grande de temperatura, então ele precisa estar pronto para isso. Ele não vai ter tanto alimento, ele vai poder, por exemplo, quando a pessoa, outra pessoa, né, ingerir uma água contaminada, essa água vai cair no estômago primeiro, que tem ácido clorídrico, então é importante que ele possua essa resistência para aguentar, por exemplo, o ácido clorídrico. E, portanto, isso faz dele a forma infectante por excelência, justamente essa resistência que vai permitir a transmissão de uma pessoa para outra. Agora, o trofozoito, ele é como se fosse o soldado, igual eu disse, né? Ele pode ou não ser invasor, né? Igual eu já disse, ele pode ou não invadir a parede do intestino. Ele é pleomórfico, ou seja, ele não tem um formato muito definido, e ele possui pseudópodes, que são justamente esses pezinhos aqui, que está todo mundo cansado de saber, que vai ser importante para fazer a fagocitose. Ele possui no seu citoplasma, quando a gente analisa ele pelo microscópio, um ectoplasma hialino, ou seja, o ectoplasma é essa parte mais externa aqui, hialina, né, meio clara, e o endoplasma, né, que é essa região do citoplasma mais interno, granuloso, ou seja, cheio de grânulos. E aqui entra uma informação muito importante, inclusive, para conseguir identificar se é realmente a histolítica ou se é a dispar. Como a dispar ela não entra no sangue, se por acaso houver hemácias fagocitadas dentro desse parasito, com certeza vai ser o histolítico, né? Por conta que é o histolítico que entra em contato com o sangue nas suas formas invasivas. E para que ele fagocita hemácias? Justamente porque ele precisa do ferro que essas hemácias transportam, né, lá no seu grupo M, justamente para produzir algumas proteínas que são intrínsecas desse parasito, né, para o funcionamento dele, como por exemplo para enzimas e outras proteínas. Então, ele tem essa atividade, né, como hematófago. Além de tudo isso que já foi falado, é importante ressaltar que esse parasito ele gosta de viver em ambientes anaeróbicos ou microaerófilos. O que isso significa? Com baixa concentração de oxigênio ou nenhuma concentração, né? O seu metabolismo é principalmente da fermentação de glicose, que está contida nas reservas de glicogênio que ela possui. Agora, uma coisa importante, né, que o livro traz pra gente é que o trofozoito, ele ainda pode estar em duas variantes dele. Ele pode estar numa forma minuta, que é uma forma que ele possui um tamanho menor, que é aquela que é comensal, né, vive ali na luz do intestino, onde ele se alimenta de bactérias e de outras coisas presentes ali nesse órgão, ou ele pode evoluir para uma forma magna, que é aquela forma dele invasiva, hematófaga, né, que vai fagostar hemácias e que destrói tecidos. Falando um pouco sobre o ferro, né, passando rapidamente que a gente já comentou, ele possui avidez por ferro, ou seja, ele tem uma atração
por esse ferro um interesse, né, em pegar esse ferro, justamente porque é essencial para ferro sulfoproteínas, né? Que são proteínas e enzimas que ele possui dentro de si que necessitam de ferro. E a virulência dele está diretamente relacionada com a fagocitose de hemácias, porque o ferro ele não precisa, o parasita ele não precisa do ferro para produzir essas proteínas. Então, quanto mais hemácias ele consumir, mais ferro ele vai ter, e logo ele vai ter um maior metabolismo, né, dessas proteínas, então ele vai ficar cada vez mais forte. E agora a gente vai entrar numa parte que a gente praticamente falou a aula inteira dela de maneira indireta, que é o ciclo biológico. Então vamos começar ali pela ingestão. A pessoa foi lá, ingeriu uma água que estava contaminada com esses cistos maduros, e aí esses cistos vão percorrer por todo o trato gastrointestinal da pessoa até chegar ali na região do intestino delgado, né, mais para o final, ali para o íleo. Quando chega lá, vai ter um processo chamado desencistamento. E esse desencistamento nada mais é do que o cisto saindo da sua forma de cisto e indo para a forma de trofozoito, certo? Então, quando foi formado o trofozoito, né? Só para deixar bem claro, tem uma etapa intermediária, ou seja, o cisto ele vai se transformar em metacisto primeiro, depois vai se transformar em outra coisa, até se transformar no trofozoito, né? Mas por enquanto a gente precisa focar nisso. O desencistamento vai culminar no cisto, no fim se transformando em trofozoito. Isso acontece no intestino delgado, geralmente ali na região, né, do íleo. E aí depois que a gente já tem os trofozoitos, vai começar a haver a colonização ali do tecido, né, do seco, principalmente, onde vai ter uma multiplicação, ou seja, esse parasita ele vai começar a se multiplicar, aumentar a sua quantidade. Ele vai viver ali de maneira comensal, vai ficar se alimentando dos nutrientes que estão ali presentes no intestino grosso e eventualmente pode ser que aconteça, né, como a gente vai ver mais para frente, dele entrar na sua forma invasiva, onde ele vai começar a invadir os tecidos, poder cair na circulação sanguínea, etc. Só que aí, conforme esse material fecal ele vai se deslocando pelo intestino grosso, ele vai cada vez mudando sua concentração, ele vai ficando cada vez mais desidratado, ele vai mudando a sua concentração de íons. E esses parasitas eles têm uma certa sensibilidade para isso, eles conseguem perceber. Então, quando está chegando ali na região do sigmoide, quando ele começa a perceber que está quase na hora da pessoa evacuar, ele começa a encistar, né? Ele justamente consegue perceber essas fezes mais desidratadas, um ambiente mais não tão propício, e eles começam a se encistar novamente, ou seja, o trofozoito se transformar em cisto, justamente porque ele sabe que ele vai sair ali do intestino grosso e vai novamente frequentar ambientes extremos, né? Então vai ter a eliminação das fezes, e essas fezes vão possuir esses trofozoitos. Desculpa, vão possuir esses cistos. E aí, se essas fezes, por exemplo, entrarem em contato com alguma água, às vezes num rio, pode ser que acabe contaminando essa água desses trofozoitos, e aí, se essa água for ingerida por outra pessoa, ela vai ingerir os cistos, e aí começa o ciclo novamente. A transmissão desse parasito é fecal-oral. Não necessariamente por contato direto da pessoa, por exemplo, comer uma fezes, mas às vezes de maneira indireta, como a gente viu nesse caso, né? Pode acontecer em situações, por exemplo, de intimidades, né? Se é que vocês me entendem, como também de diversas outras formas. Mas é só para entender o geral de como funciona esse ciclo biológico desse parasito. Então, agora com todo esse conhecimento que a gente teve até agora, a gente pode começar a falar da patogênese dessa amebíase, né? E a patogênese nada mais é do que o processo pela qual uma infecção vai levar a uma doença, né? É a tática de destruição desse micro-organismo. Então tá, o parasita ele vai basicamente usar um arsenal bioquímico, né? Como eu anotei aqui. E para adesão, ele vai utilizar as lectinas. Por que ele precisa aderir? Pensa comigo, a gente está lá no intestino grosso. Conforme as fezes vão passando pelo intestino grosso, elas vão empurrando tudo que está ali, né? E aí, se os micro-organismos, né, os parasitas, eles não tiverem uma proteína que vai auxiliar ele a grudar
ali na parede do intestino, né, como se fossem ganchos que vão permitir que ele fique ali aderido, ele vai sendo empurrado para frente, né, ele vai sendo deslizado para frente. Então é aí que entra a importância das lectinas, que são proteínas da superfície desse parasito que justamente servem como esses ganchos, que vai permitir a aderência do parasito ali na parede do intestino. Além disso, ele também vai fazer um ataque enzimático, ou seja, por meio de algumas proteínas, ele vai começar a destruir, né, a parede do intestino. Então, por exemplo, as proteases, que são enzimas que cortam proteínas, e essas proteases, como o nome já diz, a função delas, né, é degradar essas proteínas, como por exemplo o colágeno e a elastina, que são extremamente importantes, né, visto que elas pertencem à matriz extracelular. Então, elas meio que mantêm as células unidas. Além delas, nós temos, por exemplo, a hialuronidase, né, que é que são enzimas que conseguem quebrar o ácido hialurônico, que também é um importante componente da matriz extracelular. E além de tudo isso, temos as mucinases, que são aquelas que degradam o muco. Porque eu lembro aqui para vocês que na parede do intestino, né, nós temos muco. Então é importante quebrar essa barreira de muco para conseguir adentrar. Então o resultado disso vai ser a lise da matriz extracelular, causando ulcerações. E aqui entra uma coisa muito interessante, né, que o livro traz pra gente, que é a úlcera em formato de botão de camisa. O que que isso significa? O parasito ele vai estar aqui, né? Ele aderiu aqui por meio da lectina. Posteriormente ele vai começar a fazer a degradação da matriz extracelular, vai ulcerando esse tecido e vai aprofundando, correto? E ele vai formando isso, ele vai fazendo isso de maneira como se fosse um tubinho. Só que aí, quando ele chega aqui na região entre a submucosa e os músculos, a gente percebe que a camada muscular ela é mais resistente. Então, ele não consegue mais ulcerar tão bem para baixo. Então, o que ele começa a fazer? A fazer essa úlcera para o lado, fazendo um formato como se fosse de um botão de camisa. Ou seja, vai formar como se fosse um furinho aqui na parede do intestino, só que aqui na parte de baixo ela vai começar a, a ir destruindo a submucosa, principalmente para os lados, né? Formando esse tipo de úlcera que é classificado dessa forma, né? Como botão de camisa. Como uma analogia ao botão de camisa, né? E então a compreensão da patogênese faz com que a gente também entenda, né, os casos de pessoas que possuem esse parasito. Ele pode estar numa situação assintomática, que é aquela lá em que o parasita ele vai viver de maneira comensal ali no intestino, como eu já disse, ele ia viver como se fosse na forma minuta do trofozoito, né, aquela que só está vivendo ali naturalmente, seguindo sua vida de maneira pacífica. Só que tem um problema, essas pessoas que são assintomáticas, por mais que elas não tenham sintomas, elas estão portando cisto. E isso traz um risco epidemiológico, que é justamente a disseminação desse vírus. E a maioria dos casos, mesmo na entamoeba histolítica, é assintomático. Além disso, nós podemos ter um caso de colite não disentérica. Primeiro, o que é colite? Colite é uma inflamação no cólon, né? Ite geralmente indica inflamação e coli de cólon. Os sintomas são bem vagos, né? É uma dor abdominal, flatulência, vai ter uma alternância entre diarreia e constipação e fezes pastosas. Então, note que não é algo que vai direcionar a pessoa a pensar numa amebíase, porque são sintomas que geralmente tem em diversas patologias. E aí a gente também tem um caso de colite disentérica, que além dessa inflamação, né, do intestino grosso, do cólon, a gente vai ter disenteria. E disenteria, ela é diferente da diarreia, porque a diarreia, ela possui só as fezes líquidas ali, né, que está sendo expulsa com muito líquido, só que na disenteria, além disso, vai ter pus, vai ter sangue, vai ter muco. E o que explica isso é justamente o que a gente acabou de ver, que é o trofozoito, né, na sua forma invasiva, adentrando ali, formando úlceras na parede do intestino, invadindo a submucosa, que é uma região bem vascularizada, e aí isso vai permitir com que comece a sair sangue dessa submucosa. A gente viu também que para fazer essa úlcera, por meio das mucinases a gente foi quebrando muco. Então isso vai tudo contribuindo para que aconteça, né, essa liberação junto das fezes de muco, sangue e etc.
e também é caracterizado por 10 a 20 evacuações por dia, né? Geralmente é 10 a 12, e também por cólicas fortes e tenesmo, né? Que é uma dor retal aqui, principalmente nessa região sacral, que a pessoa ela sente como se fosse uma vontade que não para de usar o banheiro. Então, isso é um sinal de alerta, né? As fezes com muco e sangue, que é o que a gente chama de escarro retal. E além dos sintomas que nós já vimos, podem acontecer algumas complicações intestinais que são bem graves. Uma delas, por exemplo, são as massas granulomatosas que acontecem, que são chamadas de ameboma. Como que isso funciona? Conforme o parasita ele vai penetrando, ele vai ulcerando a parede do intestino, ao redor dele, o corpo possivelmente pode tentar criar como se fosse um tecido de cicatrização e inflamação ao redor dele. E isso acaba formando uma massa endurecida. É como se fosse uma tentativa de prender esse parasita, né? E aí, essa massa mais rígida é chamada de granuloma, né? Essa ameboma aqui. Só que isso é de importância clínica, por quê? Porque pode ser eventualmente confundido com um câncer. Então, ter esse conhecimento é de extrema relevância. Além disso, pode acontecer hemorragia. Lembra que eu disse que vai ulcerando a parede, vai perfurando por meio daquelas enzimas? Quando chega na submucosa, vai ter um tanto de vasos sanguíneos lá e pode acontecer de romper um desses vasos sanguíneos, né, causando uma erosão vascular devido a essa úlcera e pode ocasionar a hemorragia, né? Mas isso aqui não é tão comum. Geralmente o que acaba acontecendo é aquela questão da disenteria, né? Um sangue mais purulento, junto com um sangue também, né? Uma parte, um pouco de sangue, justamente por conta dessas erosões, etc. Outra, essa daqui não é tão comum, é o caso, por exemplo, de apendicite amebiana, que quando a gente está aqui, às vezes o parasita ele pode acabar migrando aqui para a região do apêndice, onde ele pode eventualmente começar a gerar danos na parede do apêndice, né? Aqueles mesmos danos que ele pode gerar, aqui essas ulcerações, ele pode acabar gerando aqui no apêndice. Isso pode fazer com que esse tecido do apêndice, né, acabe ficando mais fragilizado, ou seja, mais enfraquecido. Inclusive, isso pode ser uma complicação muito grave em cirurgias, que às vezes o cirurgião ele pode ir lá mexer nessa região, acaba quebrando esse apêndice, digamos assim, né, de maneira simplória. Então, também é muito importante. Outra coisa, essa daqui é a mais grave de todas, que é a perfuração em peritonite. Lembra que eu disse que quando ele chega ali na camada muscular, ele começa, o parasita, quando ele chega na camada muscular, ele começa a erudir para os lados, por conta que a gente tem a camada muscular que ela é mais rígida? Pode acontecer do parasita conseguir perfurar essa camada muscular. E se perfura essa camada muscular, ele literalmente cria um lúmen, né, um espaço como se fosse um corredor entre o lúmen do intestino e a cavidade abdominal. E aí isso pode ser aliás, pode não, é extremamente grave. Então, o conteúdo, por exemplo, as fezes, ela pode passar por esse buraco indo para a cavidade abdominal, aí isso vai gerar uma inflamação ali generalizada nessa região do peritônio, né, uma peritonite, e isso é de extrema urgência. E além dessas complicações locais, podem acontecer alguns problemas em outras partes do corpo, em outros órgãos, como por exemplo no fígado, que pode acontecer o abscesso hepático. E para a gente entender como que isso acontece, a gente precisa lembrar um pouquinho da anatomia, né? Na anatomia, a gente tem que os intestinos eles drenam para as veias mesentéricas superior e inferior, e elas ficam mais ou menos paralelas. Então vamos fazer um desenho. Ficam mais ou menos assim. A veia mesentérica inferior, que é essa daqui, ó, veia mesentérica inferior. Essa daqui é a veia mesentérica superior. A veia mesentérica superior, ela é tributária da veia esplênica. O que é tributária de outra veia? É quando ela drena em outra veia, né? E aí, essa veia esplênica, por sua vez, ela vai se juntar aqui com a veia mesentérica superior e formar a veia porta. A veia porta, por sua vez, vai lá em direção ao fígado. E quando ela chega no fígado, ela sempre passa por lá, né? Antes de cair na veia cava inferior e chegar no coração. Só que conforme esse parasita ele acaba chegando ali no fígado, ele vai gerar algumas complicações, mas só relembrando. Quando a gente estava tendo um processo de ulceração, o parasita ele foi penetrando na parede do intestino,
destruindo, né, a matriz extracelular, as células, tudo mais, até que ele pode dar de cara com algum vaso. E esse vaso vai drenar para mesentérica superior, para mesentérica inferior, e posteriormente eles vão em direção aonde? Ao fígado. E mais especificamente no lobo direito, que é esse daqui, né? E lembrando que o fígado ele pode ser dividido de maneira simplória nesse lobo direito e nesse lobo esquerdo. E aí, como esse parasita ele tem aquela característica de fazer justamente essa invasão, quando ele chega nesse lobo direito, né, principalmente, o que ele vai fazer? A mesma coisa que ele estava fazendo no intestino. Ele vai começar a como se fosse ulcerar esse tecido hepático. E conforme ele vai causando essa ulceração do tecido hepático, ele vai matando os hepatócitos. E também é importante a gente lembrar que o fígado é um órgão altamente vascularizado. Então, conforme ele vai ulcerando esse parênquima do fígado, ele também vai destruindo alguns vasos sanguíneos. Então, vai meio que fazendo pequenas hemorragias, pequenas ou grandes hemorragias. E aí, essa mistura desse conteúdo de hepatócitos que foram mortos, né, por essa ulceração, mais esse sangue também que vai sendo liberado, vai formar como se fosse uma massa, né, um pus de cor chocolate. Ou seja, a mistura desse sangue com os hepatócitos mortos vai gerar uma cor mais amarronzada, que muitos falam que é cor de chocolate ou cor de pasta de anchovas. E aí, esse pus é justamente o abscesso que vai sendo formado, né? E ele vai aumentando de tamanho cada vez mais. E aí a clínica disso geralmente é dor no hipocôndrio direito, né? Que é a região onde fica o fígado, febre, né? E hepatomegalia, ou seja, o abscesso ele vai crescendo dentro do fígado de maneira que possa fazer até o fígado aumentar de tamanho. E a verdadeira preocupação disso tudo é porque às vezes esse abscesso pode crescer tanto a ponto dele estourar, como se fosse um balão ele acabar estourando e isso acabar indo, né, levando esse parasito, por exemplo, para a pleura, para o pericárdio, para o peritônio, causando diversas complicações. Mas isso, graças a Deus, não é comum de acontecer. E a ruptura desse abscesso também pode levar a complicações em outros órgãos, né? Como por exemplo nos pulmões. Quando esse abscesso ele se rompe, ele pode acabar atravessando o diafragma e chegando até os pulmões. E aí, com esse abscesso nos pulmões, quando às vezes a pessoa tossir, ela espirrar, pode acabar liberando um escarro em cor de chocolate, que é justamente devido ao abscesso, né, ao pus que foi formado lá no fígado. Além disso, pode acontecer de afetar o cérebro, né? É uma condição bem rara e acontece via hematogênica, ou seja, pelo sangue, onde há a formação de um abscesso único no cérebro e que na maioria das vezes é fatal. A cutânea também acontece, pode acontecer, onde vai ser gerado úlceras dolorosas perianais ou em fístulas pós-cirúrgicas, e geralmente tem essa característica de crescimento rápido. Agora, entrando um pouco na parte de diagnóstico, é um momento extremamente importante e que vai requisitar de um raciocínio bem aguçado pela nossa parte como médico. Então vamos lá. A gente pode fazer esse diagnóstico pela análise das fezes do paciente. E essas fezes elas podem estar em dois estados. Elas podem estar líquidas ou elas podem estar formadas, né? Então, no caso de fezes líquidas, é como, por exemplo, no caso de uma diarreia. E aí, quando a gente está analisando, a gente for analisar essas fezes líquidas, a gente vai estar procurando pelos trofozoítos. E a questão é, por que a gente vai estar procurando pelos trofozoítos? Então, eu quero lembrar para vocês o que acontece, né, no caso normal da amebíase, né? A gente tem, por exemplo, aqui a gente tem o seco, que aqui está chegando o ilho, né, que está aqui. A gente tem o seco, vai tendo colo ascendente, depois tem o colo transverso, colo descendente, sigmoide e reto, correto? Só terminar de desenhar aqui. Ótimo. Então, conforme o parasito ele vai chegando aqui, ele vai estar na forma de trofozoito. Então, ele vai junto com as fezes, ele vai meio que passeando pelo intestino grosso.
cada vez ele vai passeando mais com o intestino grosso, passando por todos os segmentos. E aí eu lembro aqui para vocês que a gente já viu mais cedo que quando ele vai chegando aqui no fim, ele vai percebendo alterações no ambiente e esse parasito que estava na forma de trofozoito, ele começa a virar cisto, justamente porque ele percebeu que ele vai ser exposto a um ambiente extremo, né? Como qualquer lugar fora do intestino. Então, enquanto ele está por essas regiões aqui, ele está na forma de quê? De trofozoito. Vai chegando no final, ele vai virando cistos. Então, no caso das fezes líquidas, nós procuramos por trofozoitos justamente porque provavelmente vai estar acontecendo uma diarreia. E para quem não sabe, geralmente a diarreia acontece justamente para tentar eliminar alguma coisa que está fazendo mal para o intestino. Então ele percebe que tem alguma coisa causando dano no intestino, pode ser qualquer coisa, pode ser um micro-organismo, alguma substância química, e aí o corpo vai fazer a diarreia justamente para tentar eliminar tudo isso pelas fezes para tentar resolver o problema. Então pensa comigo, a gente tem uns trofozoítos que normalmente eles estariam aqui, né, passeando, eles ainda não chegaram mais para frente, então eles estão aqui nessa região do cólon transverso. Aí o corpo vai lá e faz uma diarreia, né? O corpo começa a ter diarreia. O que vai acontecer? Esses trofozoítos que estão aqui, eles ainda não receberam um sinal, né, do ambiente que está na hora deles virarem cistos. Então, eles vão continuar na forma de trofozoito. Só que aí, com a diarreia, vai expulsar justamente esses parasitos que estão na forma de trofozoitos. Então, a gente, nas fezes líquidas, nós vamos perceber, vamos procurar por trofozoitos, né? E a regra de ouro é que o exame ele deve ser analisado de maneira imediata, enquanto as fezes ainda estão quentes, né? Por conta que pode acontecer desses trofozoitos acabarem morrendo, porque como eles não têm tanta resistência, assim que eles forem expostos ao meio ambiente, se demorar muito, rapidamente eles vão morrer. E aí, eu lembro aqui para vocês também que nós temos de outras, né? Outros entamoebas, né? Como por exemplo a dispar, que são idênticas à histolítica. E aí uma das coisas que a gente vai poder analisar, justamente para saber se é dispar ou histolítica, é justamente a presença de hemácias fagocitadas, que a gente já viu isso mais cedo. Agora, no caso das fezes formadas, deu tempo desse trofozoito chegar até aqui na região final, onde ele vai perceber que ele tem que incistar, então ele vira cistos. Então, nas fezes formadas, nós vamos procurar por cistos. E aí a gente tem um método aqui, isso aqui não é muito importante para a gente agora, que é uma técnica de concentração, que é basicamente pegar e aumentar a concentração desses parasitos de maneira a ficar mais fácil de identificar ele nos exames laboratoriais, mas isso no momento não é muito importante. E tem esse ponto aqui que esse é importante sim. O exame ele deve ser seriado. O que isso significa? Que nem sempre o parasita vai sair necessariamente nas fezes. Pode ser que em uma evacuação ele saia, às vezes em outra evacuação ele por algum motivo não saia nas fezes. Então ele tem essa intermitência. Uma hora ele pode sair nas fezes, outra hora ele pode não sair. Então é importante que o exame seja seriado no sentido de que o médico colete pelo menos 3 vezes para não ter perigo de dar um falso negativo. E até esse momento da aula você já é capaz de compreender como que é o ciclo do parasito, que a gente já viu anteriormente, e também as duas formas, né? A forma de cisto e trofozoito. Claro, você também já sabe diversas outras coisas, mas no momento a gente vai precisar dessas duas. E como que funciona? Agora a gente vai ver como que é essa transmissão. A gente já viu que ela é uma transmissão fecal-oral, mas isso fica muito amplo, às vezes dá a entender que é somente, por exemplo, se a pessoa tiver contato direto com as fezes contaminadas, né? Mas não é bem assim que funciona. Então vamos lá. A gente precisa relembrar que o cisto é a forma de resistência, né? E ele consegue sobreviver semanas na água, ou seja, se a pessoa for lá e defecar e as suas fezes possuírem cistos e elas caírem, por exemplo, numa água, numa piscina, alguma coisa do tipo, ela vai conseguir ficar semanas lá. E ela, como é a sua forma de resistência, ela também é resistente à cloração habitual, ou seja, o cloro, quando ele é utilizado nas águas, é justamente para tentar proteger contra micro-organismos, né?
só que esse cisto apresenta uma resistência contra esse cloro. E aí, existem várias formas de transmissão, né? A primeira que a gente precisa falar é a respeito dos dedos e mãos sujas. E para a gente falar, vamos criar como se fosse um casinho clínico, né? Então vamos lá, vamos pensar o seguinte: a gente tem uma pessoa que chama Rafael. Rafael, ele tá com entamoeba histolítica. Aí ele foi lá, usou o banheiro, né? Ele evacuou. Quando ele evacuou, saiu nas fezes os cistos. Só que quando ele fez isso, acabou que alguns cistos se prenderam ali na região anal desse paciente, né? Dessa pessoa. E aí tá, ele limpou depois com papel higiênico, mas não tirou tudo. E também foi lá, lavou a mão, até aí sem problemas, né? Só que com o passar do tempo, né, com o passar do dia, chegou mais pra frente, ele acabou sentindo uma coceira na região. Por qualquer motivo que seja, às vezes um desconforto, qualquer coisa que seja. Ele foi lá e coçou. E quando ele coçou, esses cistos acabaram entrando debaixo da unha desse Rafael. Então, ele nem se atentou disso, ele nem pensou na possibilidade disso acontecer. Então ele foi lá e depois ele se alimentou, né, com os cistos debaixo da unha. Então ele meio que passou esses cistos da unha para o alimento. Então ele se alimentou e logo ele ingeriu novamente esses cistos, né? Então ele teve um processo de autoinfecção de maneira indireta, né? Além disso, nós temos, por exemplo, as moscas e baratas, que elas também são vetores mecânicos que podem transportar esses cistos. Eu já expliquei na aula anterior o que é o vetor mecânico e biológico, mas só relembrando assim bem por cima, o vetor mecânico é aquele artrópode, geralmente, né, que vai transportar esse parasito como se fosse um ônibus. Vai simplesmente, o parasito vai se juntar, vai se grudar ali na patinha dessa mosca ou barata ou na asa delas, e elas vão fazer essa transmissão, né, sem que haja qualquer tipo de desenvolvimento desse parasito. Então vamos entender a situação, vamos contextualizar para ficar bem claro. Nós temos uma casa e nessa casa tem uma família. E aí o pai dessa família, ele possui entamoeba histolítica. E ele foi lá, e como eles são bem pobres, assim, eles passam por uma situação bem complicada, eles não têm saneamento básico. Então eles têm que defecar, por exemplo, no terraço. Ou seja, eles têm que defecar ali na grama, alguma coisa do tipo. E aí, quando ele faz isso, ele, nas fezes, acaba saindo cistos de entamoeba histolítica. Só que aí, até aí tudo certo. Tudo certo assim, né? Só que aí chega as moscas e baratas, por exemplo, e elas possuem uma certa atração, né, por motivos metabólicos, atração por algumas substâncias químicas que possuem nas fezes. E quando elas chegam nas fezes, elas passam por cima das fezes, elas caminham em cima das fezes, onde faz com que o cisto saia das fezes e se grude, por exemplo, na patinha ou na asa dessas baratas e moscas. E aí quando gruda, né, nessas estruturas desses artrópodes, eventualmente pode acontecer deles voarem e pousarem, por exemplo, em um alimento, uma caixa de alimento dessa família. Às vezes pousar, por exemplo, num pão que estava ali em cima da mesa. E aí quando ela pousa nesse pão, ela pode acabar transmitindo esse cisto que estava nas suas patas e asas para o pão. E aí vai vir outro integrante da família, por exemplo, o filho desse cara que estava contaminado. Aí ele vai lá, ingere esse pão e ele acaba ingerindo os cistos. Então, acaba fazendo uma infecção, né? Tendo como vetores essas moscas e baratas, né? Que contribuíram para essa transmissão. E como a gente já viu, né? Está relacionado diretamente com água e alimentos que estão contaminados, né? Que eles podem ser contaminados de maneira direta ou indireta. E esses cistos, eles saem principalmente nas fezes das pessoas que estão contaminadas por entamoeba histolítica. E com a compreensão clara da transmissão, agora fica muito mais fácil delimitar qual que é uma profilaxia, né, para evitar casos de amebíase, né? No âmbito coletivo é principalmente o saneamento básico, ou seja, a pessoa vive em condições adequadas de saúde, tem uma estrutura sanitária ali que permita com que ela não esteja em contato direto com patógenos e coisas do tipo, né, e outros micro-organismos. Um alerta aqui que a gente já comentou, que é a questão da limitação do cloro, né? O cloro, da maneira que ele é usado habitualmente, os cistos acabam conseguindo resistir, né, a esse cloro comum.
Então é necessário, para combater esses cistos, a filtração ou a hipercloração, que é basicamente a utilização de cloro em maiores concentrações. Agora, olhando para um indivíduo, primeiro, ferver a água. Apesar do cisto ele ser resistente a diversas situações, né, ele não consegue sobreviver a temperaturas acima de 60 graus. Além disso, lavar os vegetais, né? Porque como nós já vimos, as moscas, por exemplo, elas podem pousar nas fezes, contaminar as patinhas dela, depois voar e pousar no alimento, passando esses cistos para o alimento. Então, por isso que é daí que vem essa importância de estar sempre lavando, né, os vegetais e outros alimentos também. E por último, mas não menos importante, higiene pessoal, né? A pessoa está sempre lavando as mãos, tomando cuidado, usando sabão, principalmente quando ela tocar em regiões que possivelmente podem estar infectadas, né, como a região anal.